Bons estudos a todos. Eu vou falar da nacionalidade consoante as disposições da nossa Constituição de 1988, justamente que trata, em seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais. São brasileiros natos. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, autoexplicativo. Então, nasceu no Brasil, pode estar, por exemplo, um casal de estrangeiros em passeio turístico. Então, o seu filho será brasileiro nato. Se essa criança nascer no Brasil, por exemplo, através de pais que estejam em missão diplomática, por exemplo, então não serão brasileiros natos. Também serão brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, desde que filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, no caso idêntico, análogo a uma missão diplomática, sai aqui qualquer deles, né? Qual seja o pai ou a mãe, estejam a serviço do Brasil e nasça em qualquer país, então eles não deixam de serem ou de ser brasileiro nato em face dessa viagem feita a serviço da República Federativa do Brasil. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, por exemplo, um consulado, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ou seja, vamos supor que saíram aqui do Brasil, né, ou saiu uma pessoa e se casou lá no estrangeiro, né? E então pode ser só o pai brasileiro ou só a mãe brasileira, só que já moram no estrangeiro. Então esse casal deve registrar essa criança, por exemplo, em um consulado brasileiro, ou então, se essa criança vir a residir no Brasil a posteriori, ela poderá requerer em qualquer tempo, após atingida a maioridade, a nacionalidade brasileira. Quais são os brasileiros naturalizados, consoante a Constituição Federal? Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Sendo que esse é um porém que são exigidos aos originários de língua portuguesa, né, de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto no Brasil, atrelado à idoneidade moral. Então, existe um privilégio aí dos portugueses, não é? Com um ano de residência no Brasil, poderão requerer a sua naturalidade, mas não serão brasileiros natos, serão brasileiros naturalizados. Também poderão requerer a nacionalidade brasileira os estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam há mais de 15 anos ininterruptamente no Brasil e também que não possuam condenação penal, também devem requerê-la, né? Não é automático, ele vai ter que se dirigir aos órgãos governamentais. E também trabalha nessa concessão a Justiça Federal. Aos portugueses com residência permanente no país, isso é um detalhe importante. Se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ou seja, existe um tratado da amizade celebrado entre Brasil e Portugal que concede aos dois povos os direitos, no caso aqui do português no Brasil, de ter os direitos análogos aos brasileiros, né, sem precisar se nacionalizar. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição,
que uma das exceções vão estar aí no parágrafo 3º, justamente que algumas funções, alguns cargos públicos no Brasil, da administração pública, só poderão serem ocupados por brasileiros natos, ou seja, os naturalizados não podem ocupá-los. Em primeiro lugar, o de presidente da República e também o seu vice-presidente. O de presidente da Câmara dos Deputados, também exclusivo de ocupação de um cidadão que seja brasileiro nato. Também cargo de brasileiro nato privativamente, presidente do Senado Federal. Do mesmo modo, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é do STJ, é do Supremo Tribunal Federal, também tem que ser brasileiro nato. Está aí a ministra Carmen Lúcia. Também cargos de brasileiros natos são funcionários da carreira diplomática, especialmente aí do Itamaraty, não podem ser naturalizados, terão que ser brasileiros natos para que possam ocupar essa função. Também de oficial das Forças Armadas, seja da Marinha, seja do Exército, seja da Aeronáutica. Também ministro de Estado da Defesa, também cargo exclusivo que só poderá ser ocupado por brasileiro nato. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, alguém estrangeiro que se nacionalizou, né, promoveu alguma atividade nociva ao interesse nacional, então ele perderá, né, desde que já feito um provimento jurisdicional. Também perderá a nacionalidade brasileira o cidadão que adquirir outra nacionalidade por impulso próprio. Por impulso próprio eu vou explicar por quê. Salvo se, tá certo? Que são as exceções. Quando ocorrer o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, quer dizer, está alheio ao impulso dele, né? Isso já é um direito dele, já é original, vamos falar assim. Também não perderá a nacionalidade brasileira se o cidadão adquirir uma outra nacionalidade consoante a norma estrangeira, como condição para a permanência em seu território para o exercício de direitos civis. Então, se o país no qual estivesse cidadão exigir por lei, também ele poderá não perder a nacionalidade brasileira. Então, resumidamente, é esse aqui o nosso tema, desejando a todos aí ótimos estudos.